Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Brown e Fogo. Introdução um pouco rápida para a gente ir direto ao ponto. Tudo que vai acontecer na partida Botafogo e Vasco, toda a situação, escalações, arbitragem, estratégia das duas equipes, momentos, pontos negativos e positivos para o Botafogo. Tudo a gente vai ver aqui. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações para você não perder absolutamente nenhuma novidade e comente seu nome e a cidade onde você está falando, que no próximo vídeo eu vou mandar um salve para você aqui. Pessoal, Botafogo e Vasco, vamos lá. O primeiro desafio um pouco mais encorpado do Botafogo, é verdade, que é contra a equipe sub-23 do Vasco da Gama, mas é o primeiro clássico do Botafogo no ano. O Vasco já encarou o Flamengo, tudo bem que o Flamengo sub-20 nessa reta inicial, aí de Taça Guanabara, e o Botafogo vai enfrentar o Vasco da Gama numa situação um pouco desconfortável agora na Taça Guanabara, no primeiro turno aí do Campeonato Carioca. Eu vou explicar o porquê. Antes de mais nada, quero dizer que esse vídeo aqui é um oferecimento de OneFootball, o melhor aplicativo possível para você ter na palma da sua mão todas as novidades do mundo da bola. Eu pego o OneFootball, baixo o link aqui na descrição, coloco lá o meu time de coração Botafogo e tenho todas as informações todos os dias em tempo real sobre tudo que está acontecendo. Notícias, escalações, mercado da bola, quem sai, quem entra, né? As confirmações quando você tem o jogo, cara, você tem lá as escalações confirmadas antes da partida, você tem aí as notificações de gol caso você não esteja assistindo ao jogo, você tem todas as informações sobre pênalti, cartão amarelo, estatísticas, então tudo, absolutamente tudo você consegue no OneFootball na palma da sua mão para saber todas as novidades do mundo da bola nacional e internacional. O link está aqui na descrição. Apesar do Botafogo estar poupando alguns jogadores, né, tem a situação aí do Botafogo estar de olho na Copa do Brasil, o Botafogo realmente parece não estar tão preocupado com o Campeonato Carioca nesse ano. O Boa Vista venceu o Fluminense ontem no Maracanã pelo placar de 1-0 e disparou na liderança do grupo que o Botafogo está. O Boa Vista agora tem 10 pontos e o Flamengo tem 7, que é o segundo colocado. O Flamengo que estreia com seu time principal, aquele time lá, Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, estreia na segunda-feira contra o Resende no Maracanã. Então a gente presume que o Flamengo possa vencer esse jogo também. Aí ficaria um Boa Vista e Flamengo com 10 pontos. Uma derrota tiraria qualquer chance do Botafogo se classificar para as semifinais da Taça Guanabara. Um empate também seria muito ruim, né, porque colocaria o Botafogo a 3 pontos desses dois concorrentes, faltando uma rodada para serem definidos aí os classificados. O Botafogo teria que vencer o Vasco da Gama, né, e aí chegar na última rodada a 1 ponto desses dois times, também precisando de algum resultado em outro clássico contra o Fluminense. O Botafogo pegou 2 clássicos aí seguidos na Taça Guanabara. Consequências de uma escolha por uma pré-temporada mais longa, mais tempo lá no Espírito Santo, você não dá importância para as 2 rodadas, time alternativo, o Botafogo perdeu muito feio as partidas contra o Volta Redonda e contra o Madureira, em atuações bem ruins. Então a gente corre esse risco aí de ficar de fora da semifinal da Taça Guanabara, mais uma semifinal que o Botafogo pode acabar não se classificando, e aí teria que tirar esse prejuízo na Taça Rio. Vale lembrar, cara, que não é só... Eu mesmo falo que eu não estou me importando aqui com o Campeonato Carioca, né? Mas quando eu digo isso, eu falo que eu não me importo em ser campeão. Eu não cobro o título carioca, mas eu acho que o Botafogo ele tem que ser minimamente digno, ele tem que fazer um Campeonato Carioca digno, pela sua honra. O Botafogo é um dos 4 grandes, e por conta das premiações. Quanto mais o Botafogo vai avançando de fase, na Taça Guanabara, Taça Rio, é dinheiro no cofre do Botafogo, o Botafogo precisa disso, e principalmente pela questão do ranking da Copa do Brasil. É muito importante que os times grandes se classifiquem através do estadual para a Copa do Brasil e não por conta do ranking da CBF, porque acontece alguma coisa chata, coisa que aconteceu no ano passado. O Botafogo dependeu aí do ranking da CBF para se classificar para a Copa do Brasil de 2020. O Botafogo ficou em 7º lugar, 6º lugar, não lembro, no Campeonato Carioca 2019. E aí, se chegar na segunda fase, o Botafogo enfrenta o Náutico fora de casa e não em casa como deveria ser. Mas depois eu falo mais um pouco disso. Copa do Brasil no meio da semana, eu quero falar aqui sobre Botafogo e Vasco. Vamos lá, gente. O Botafogo ele vive um momento um pouco melhor do que o do Vasco, com 2 vitórias seguidas, alguns jogadores que foram contratados se destacando, né, a torcida um pouco empolgada, bem empolgada na verdade, com a vinda do Keisuke Honda. Então no Botafogo o clima tá bom, o clima tá de otimismo, o clima tá de calmaria, pelo menos por enquanto. O Botafogo vem aí de vitória contra o Macaé por 3-1, vitória sobre o Resende por 2-1, ao contrário do Vasco da Gama. Muita expectativa também pelos reforços antes da temporada, o Germancano,
mas tem toda a situação que no Botafogo também tem, é verdade, mas está um pouco assegurada, que é a questão salarial. Já começou muito conturbado o ano do Vasco da Gama, com diversos meses de salários atrasados, né, CLT, direito de imagem, além da escolha do treinador. Eu acho que foi um tiro no pé o que o Vasco da Gama fez. Com toda a captação de sócios-torcedores, você escolheu o Abel, né, para ser o técnico do Vasco da Gama. O Vasco foi muito conservador nessa escolha e agora acaba pagando por isso. O Abel está tendo umas escolhas completamente aleatórias de poupar o time, né? Não vejo motivo do Abel poupar o time do Sub-23 em clássicos, né? Você colocar apenas o Sub-23 em clássicos contra o Flamengo, contra o Botafogo. Eu acho que você tem que fazer a preparação completa, com força máxima. Eu acho que é o que tem que ser feito. E o Abel, ele não vem fazendo isso. E mesmo com o time titular em campo, o Vasco da Gama está deixando muito a desejar. Empatou na estreia contra o Bangu, perdeu para o Flamengo, e perdeu para o Flamengo Sub-20, diga-se de passagem. Acabou vencendo no último minuto o Boa Vista, né, num lance polêmico lá com uma falta, né, com uma possível falta a ser marcada para o time do Boa Vista lá em Cariacica, e agora perde para a Cabo Friense dentro de São Januário. Eu me arrisco a dizer, pessoal, se o Botafogo vencer com autoridade no dia de hoje, no jogo de hoje, é possível que Abel Braga já seja demitido do Vasco da Gama. Mas a gente não pode contar com isso. O Botafogo ele vai ter que jogar bola, mesmo sendo o time alternativo do Vasco. Beleza, o time do Vasco é limitado, agora é o Sub-23, são jogadores ainda menos encorpados. Mas a gente olha para o Botafogo, alguns jogadores poupados, o time do Botafogo também é muito jovem. O time do Botafogo, né, se você tirar uma peça ou outra, é quase todo Sub-23. Então o Botafogo ele não pode dar mole nesse sentido, realmente vai ter que mostrar serviço, afinal é um clássico, né? A gente está falando de um clássico, né? Assim como o Botafogo ele pode acabar tropeçando contra o Vasco Sub-23, foi o que aconteceu com o Vasco contra o Flamengo Sub-20 na segunda rodada desta Taça Guanabara. Agora vamos às informações do jogo. Time do Botafogo escalado pelo técnico Alberto Valentim. O Botafogo vai a campo sem 3 jogadores, esses 3 jogadores foram poupados. Eu acho meio estranho, né, já que os caras já ficaram a pré-temporada inteira treinando, se adaptando, né, para terem esse vigor físico, e aí logo nas 2 primeiras partidas os caras já são poupados. Tudo bem que tem o Cícero e o Carly que já tem uma idade mais avantajada, mas o Pedro Raul, né, então, mas eu também não vou cornetar porque a gente não sabe o que se passa lá dentro, né, se houve algum desconforto, teve algum tipo de problema aí, de alguma questão tecnológica, esse jogador que está desgastando muita musculatura, a gente sabe como é que está tecnológico o futebol hoje, eu também não vou me arriscar muito a cornetar, né? Mas vamos lá, o time deve ser o Gatito Fernandes no gol, Fernando na lateral direita, a zaga Marcelo, no lugar do Carly, Juan Renato, fazendo a sua estreia como, assim, num jogo oficial, né? Ele já tinha jogado contra o Vitória, mas está fazendo a sua estreia oficialmente pelo Botafogo, lateral esquerdo Guilherme Santos, meio campo, mesma dúvida que a gente tinha, Thiaguinho de um lado, do outro pode ser tanto o Alex Santana quanto o Caio Alexandre. Meio campo, aí a gente vai para o meio campo ofensivo, né? Bruno Nazário centralizado, de um lado Luiz Fernando, do outro Luiz Henrique, no ataque Rafael Navarro deve ser o titular, mas o Igor Castro também corre por fora, pode agarrar essa oportunidade, mas eu acredito que seja o Rafael Navarro, eu gostaria que fosse o Rafael Navarro. E se tivesse que escolher alguém no meio campo para começar, no lugar do Cícero, eu vou te falar que eu vou jogar meu corpo fora. Eu não sei se eu escolheria o Caio Alexandre logo para jogar desde o início da partida, ou se eu daria uma oportunidade para o Alex Santana, que foi um destaque no ano passado, apesar da lesão ter acabado um pouco com a produtividade dele no fim do ano passado. Agora eu vou ler a escalação aqui do Vasco da Gama para vocês, né? O Vasco que vai aí num 4-3-3, eu não sei nem se dá para chamar de 4-1-4-1, né? Mas enfim, Lucão no gol, Caio Tenório na lateral direita, a zaga Miranda e Ulisses, e na lateral esquerda o Alexandre Melo. Meio campo, o Andrei, né, que figurou muito no time titular do Vasco da Gama, pelo menos no primeiro semestre do ano passado, ao longo desses últimos anos aí, o Juninho, o Marcos Júnior, aí são 2 jogadores que disputam até a titularidade no time do Vasco da Gama. E no ataque a gente vai ter o Thiago Reis jogando na ponta, o que é parece até um cacuete do Alberto Valentim e do Abel Braga, porque o Thiago Reis também é centroavante, né? Sendo escalado na ponta. O Vinícius, numa outra ponta, pode ser também o Lucas Santos no lugar dele. O Lucas Santos é um jogador um pouco esperto. E o Ribamar como centroavante, então a gente tem que tomar cuidado porque, apesar de não ser um grande jogador, a gente viu o que ele fez no último jogo contra o Botafogo em São Januário. O único desfalque desse time do Vasco da Gama Sub-23 alternativo é o Jordi,
Goleiro Jordi, que ano passado estava no CSA, retornou ao Vasco da Gama, né, com muita expectativa, tá com uma lesão na coxa, então teremos o Lucão aí no gol do Vasco, né, e o Gabriel Félix também não foi emprestado, se eu não me engano, né? Enfim, me falha a memória, me desculpe, é tanto tempo cobrindo o Botafogo que a gente acaba esquecendo alguns detalhes dos outros clubes aí. Né? Mas eu sou esperto, tá? Entendo de tudo. Agora vamos para a arbitragem aqui. Vamos lá. O Alexandre Vargas Tavares Jesus vai ser o árbitro. Os auxiliares: Luiz Cláudio Regazzoni, Wallace Miller Barros Santos e o quarto árbitro será o Rejane Caetano da Silva. E o Marcelo de Lima Henrique, aquele mesmo que a gente não gosta nem um pouco, aquele cara que aprontou com o Botafogo lá em 2008, perdão, naquele episódio lá de Chororô e tudo mais. Marcelo de Lima Henrique vai ser o cara que vai operar o VAR. Né? Lembrando que em clássicos a gente tem o auxílio do VAR para os lances polêmicos, não só em clássicos, mas na semifinal e na final dos turnos e do Campeonato Carioca. Pessoal, informações sobre os ingressos sendo vendidos, ainda no estádio Newton Santos, né? Vale lembrar que o preço aí varia de R$10 a meia, é 10 no setor sul, até 40, que é a inteira no setor leste. Né? O setor leste, o Botafogo decidiu aí, optou por ficar nesse regulamento da FERJ de 50-50 em torcida, divisão meio a meio em torcidas em todos os clássicos. O Botafogo optou por colocar sua torcida nos setores leste e sul, os setores destinados para a torcida do Vasco da Gama, obviamente, oeste e norte. Finalmente o Botafogo trocou, eu acho que é uma vantagem para a torcida do Botafogo, as torcidas ficam lá espalhadas pelo setor leste. Como o pessoal da oeste não curte muito as torcidas, o Botafogo ele decidia, quando o Botafogo utilizava os setores oeste e norte nos últimos anos para campeonato carioca, as torcidas ficavam lá no setor norte, muito isoladas. Agora não, as torcidas vão ficar aqui de frente para a TV. Eu acho que isso é importante, a torcida do Botafogo ficar ali de frente para as filmagens da câmera. E o setor sul, ele pode ser o outro setor destinado para a torcida do Botafogo, caso vocês queiram comprar. Então, é basicamente isso. Pessoal, vamos ficando por aqui. Para mais informações, uma cobertura completa sobre todos os detalhes do jogo, ao longo da partida, eu quero que você me siga lá no Instagram, Brownifogo, que eu vou atualizar a todo momento sobre tudo que vai estar acontecendo nesse clássico. Um forte abraço, até a próxima e vamos ver o que sai para a gente comentar alguma coisa depois. Valeu!